Olá, meu nome é Yara Celi, professora de língua portuguesa, e estamos aqui com mais uma contribuição para te ajudar a passar na prova do IBGE, contribuição da loja do concurseiro, ok? O que nós temos é o seguinte, selecionamos várias questões da FGV, Fundação Getúlio Vargas, organizadora que vai fazer a prova do IBGE. Já fez a prova do IBGE anteriormente, selecionamos algumas questões anteriores. É sempre muito importante você verificar como a organizadora cobra, como você pode fechar a prova, como você pode chegar ao seu objetivo final, treinando em questões da mesma organizadora antecipadamente. Isso é fundamental. Então, o que nós vamos fazer? Tentar ajudá-lo. O que nós fizemos aqui foi uma amostragem, um recorte das questões mais recorrentes, daquilo que é mais comum na FGV. E mostrando também o que ela já cobrou em provas anteriores do IBGE. Tudo bem? Vamos treinar? Vamos mostrar como é fácil se você treinar na organizadora. E nós vamos te ajudar a alcançar o objetivo. Aqui nós temos questões que nós selecionamos. Só lembrando o seguinte, ó. Para agente censitário, nós temos aqui 10 questões que vão ser cobradas de português, ou seja, é importante treinar. Para recenseador serão 15. Português é importante, cai tudo e não é diferente no IBGE. Treina. Aqui nós temos o conteúdo programático. E se tratando do conteúdo programático, a FGV ela cobra o que sempre cai nas provas de concurso, acrescentando-se que ela gosta um pouquinho de verbos, tá? Mas ela cobra tudo, ó. Ela cobra ortografia, concordância, regência, classe de palavras, interpretação. Ela gosta muito de interpretação. Ela usa textos pequenos, ela não usa longos textos, só que ela usa variados. Então, ela numa mesma prova usa mais de um texto, às vezes 11 textos, mas às vezes é só para voltar para algum elemento que esteja dentro daquele fragmento em questão. Ok? Ok. Então, vamos à nossa seleção de questões. Esse texto que nós colocamos foi um texto que caiu na última prova do IBGE. Texto curtinho, ó. Houve vários textos. Texto 1 com uma interpretação, texto 2 com mais uma interpretação, ó, como ele é curtinho. Vamos mostrar aqui como é que é o processo interpretativo dela. Fácil, se você prestar atenção. O Brasil continua envelhecendo. A tendência vem sendo observada ano a ano. Em 2014, a população chegou a 203,2 milhões de pessoas. E indivíduos com mais de 60 anos representavam 13,7% do país. É um aumento de 0,7 ponto percentual em relação a 2013. Olha o que ela diz. O Brasil continua envelhecendo, é o título. A tendência vem sendo observada. Que tendência é essa? A tendência do Brasil continuar envelhecendo. Em 2014, a população chegou a 203,2 milhões de pessoas. E indivíduos com mais de 60 anos representavam, 13,7% do país. É um aumento de 0,7 ponto percentual em relação a 2013. Então, em 2013 já estava envelhecendo, em 2014 continuou envelhecendo. A proporção em si não é gritante, mas o movimento vem sendo contínuo, E acompanha uma redução pequena, porém também constante do número de jovens. Enquanto o número de idosos subiu, o de pessoas com menos de 24 anos caiu 0,8 ponto percentual, passando a representar 38% da população. Para fins de comparação, em 2004 a população acima de 60 anos era de 0,7%. Agora, 13,7%, né? Vamos ver que questão ela colocou. Foi uma questão do IBGE, tá bom? De 2016, ano passado. As palavras que formam o título do texto, o título dado ao texto 2, permitem inferir. Vou voltar para eu ver o título, tudo bem? O Brasil continua envelhecendo, o Brasil continua envelhecendo, o Brasil continua
envelhecendo. É esse o título, ó. O Brasil continua envelhecendo. Ele diz, permitem inferir. Inferir é concluir, deduzir, depreender. O que é que eu posso entender? Tá? Que o país vai envelhecer? Peraí. Vai envelhecer é futuro. Quando você diz que o Brasil continua envelhecendo, significa que ele já estava envelhecendo e hoje ele continua. Então, esse vai envelhecer, não, porque seria futuro. B de bola, as pesquisas anteriores já indicavam o envelhecimento da população? Opa, se já indicavam o envelhecimento da população, significa que a população já estava envelhecendo. Tem lógica, né? Vou fazer uma bolota do lado, eu não marco. Eu faço uma bolota do lado e vou analisando as outras, ó. O Brasil está sofrendo uma redução numérica progressiva de sua população? É isso? Uma redução numérica progressiva de sua população? É de sua população jovem. É assim, a população idosa está aumentando e a população jovem está diminuindo. Então, além do mais, não tem a ver com o título, né? O título fala de envelhecendo. As estruturas sociais e econômicas do país estão ficando ultrapassadas? Não, não é no sentido de ultrapassado, não. É no sentido das pessoas, né? A quantidade de pessoas com mais de 60 anos teria aumentado mesmo. A quantidade ter aumentado mesmo. O nosso país está atravessando um momento de passagem para a maturidade cultural? Aí não é maturidade e nem cultural. É, na verdade, envelhecendo no sentido literal. Tá, se ele diz, o Brasil continua envelhecendo, se eu digo para você, você continua fazendo besteira, significa que antes você já fazia besteira e você agora continua. Aqui, ó, as pesquisas anteriores já indicavam o envelhecimento? Se o Brasil continua envelhecendo, significa que antes ele já estava envelhecendo. E agora ele só continua. Como é que eu vou saber que ele já estava envelhecendo? Através das pesquisas anteriores. Alternativa letra B de bola. A interpretação dela não é difícil. Você pode trabalhar com a exclusão. O texto é curtinho, dá para voltar rápido, é bem legal, tá? E ela é muito mais interpretativa. Mas tem que tomar cuidado com a parte da gramática, né? Então nós fizemos um mixzinho com alguns elementos gramaticais que ela já cobrou. Ok? Ortografia, ela tem questões ortográficas? Tem várias, tá? E aí é só você treinar. É aquela ortografia semântica, né? Que depende de sentido. Ó, a questão acerca da aposentadoria das mulheres. Ele diz, assinale a opção que indica a expressão sublinhada que está corretamente grafada. Só uma observação, não é nem essa que ela quer. Ela quer a que está grafada. Então, você tem que lembrar um pouquinho dos valores do acerca de, né? Acho bom você lembrar. Olha só. Existe o acerca de, tudo bem? O acerca de junto assim, ó. Esse acerca de, ele equivale a sobre. Então, se eu disser que nós conversávamos acerca do nosso casamento, nós conversávamos sobre o nosso casamento. Existe o acerca de e existe dois, ó, acerca de. Como assim dois A? É porque esse A que interessa, ó. Ele tem dois valores. Esse acerca de, esse A pode ser igual a existe, ó. Existe ou existem. Eu posso dizer para você, há cerca de 2 pessoas te procurando. Existem aproximadamente 2 pessoas te procurando. Ó. Esse cerca de aqui, ele equivale a aproximadamente, tá? Esse cerca de aqui, ele equivale a aproximadamente. É o A que nos interessa aqui. É o A. Existe esse A indicando o tempo. Ó, faz, tudo bem?
tempo que. Se você me diz, há cerca de 2 anos nós não nos vemos, faz aproximadamente 2 anos que nós não nos vemos. Se nenhum nem outro, então você vai ter esse há cerca de. Lembrando que esse cerca de aqui separado, ele significa aproximadamente, ok? E esse A? Esse A aqui é preposição, tá? Só lembra o seguinte, tem que não ser verbo para virar preposição. Então, se eu disser, conversávamos acerca do nosso casamento, é o primeiro, conversávamos sobre o nosso casamento. Há cerca de 10 pessoas te procurando. Existem aproximadamente 10 pessoas te procurando. Há cerca de 10 anos nós não nos vemos. Faz aproximadamente 10 anos que nós não nos vemos. Eu estava a cerca de 10 metros do palco. Eu não estava sobre 10 metros do palco. Eu não estava, existe 10 metros do palco. E isso não é tempo, é distância. Eu estava a aproximadamente 10 metros do palco. Ok? Então, vamos voltar aqui. Levando isso em conta, nós vamos avaliar aqui. Tudo bem? A questão acerca da aposentadoria é a questão sobre a aposentadoria. Aquele acerca de está ok. Ok? Esse acerca de está ok. Agora ele quer a outra que está corretamente grafada. Então vamos. Há cerca de 10 dias, todos os políticos defendiam a aposentadoria. Há cerca de 10 dias, vamos ver aqui. Esse a está ou não está indicando tempo? Então vamos trabalhar. Há cerca de 10 dias, posso dizer, faz aproximadamente 10 dias que todos os políticos, 10 dias é ou não é tempo aqui? Se é tempo, esse A equivale a faz. A alternativa já é a letra A. A alternativa já é a letra A. Vamos corrigir as demais, né? As mulheres trabalham há cerca de 5 anos. Olha só. Há cerca de 5 anos menos que os homens? Não. Trabalham, só cerca de, cerca de 5 anos. As mulheres trabalham aproximadamente, esse cerca de é só aproximadamente. Quer ver? Lê aí. Olha só. As mulheres trabalham aproximadamente 5 anos menos que os homens. Então, era só cerca de. A discussão na Câmara era acerca da lei da aposentadoria. Era sobre a lei da aposentadoria. Se era sobre, esse acerca de deveria ser junto e não separado do jeito que apareceu. Nada se discutiu acerca da nova lei. Tu estás vendo separado? Então preste atenção. Nada se discutiu sobre a nova lei. Se é igual a sobre, deveria ser junto. Deveria ser junto. E estamos a cerca de 10 dias do final do ano. Na verdade, nós não estamos sobre 10 dias, não estamos existe 10 dias e não estamos faz 10 dias. Estamos a aproximadamente 10 dias do final do ano. Esse acerca dele é separado. Ou seja, a única grafia correta era a letra A. Só lembra uma coisa, ele não estava pedindo a mesma grafia, ele estava pedindo a que estava grafada corretamente. Cuidado para não vacilar no comando. Mais uma de ortografia aqui, porque nós encontramos muitas, tá? E sempre cai por quê. Ela ama por quê. Então, ó, na pergunta
da revista. E ó, como ela dá mais de um texto, texto 2, texto 3, às vezes só para tirar a questão. Na pergunta da revista, texto 2, a forma porque aparece grafada corretamente. A frase em que a forma sublinhada é igualmente correta. Veja bem, ele não quer uma igual, ele quer uma igualmente correta. Ele só quer que esteja correta. Os médicos sabem por que indicam os genéricos. Esse porquê não poderia ter esse acento, ó, porque ele só pode ser junto com acento quando ele é um substantivo. Aí ele vem precedido de artigo. Nesse caso, ó, esse porquê aqui, o que você pode ler? Ó? Os médicos sabem por que motivo. Os médicos sabem por que motivo. Toda vez que você pode ler acrescentando a palavra motivo, esse porquê ele é separado. Então aqui deveria ser isso, ó. Os médicos sabem por que indicam genéricos. Na letra B, desconheço a razão por que eles tomam o remédio de marca. Bom, esse porquê aqui é a razão pela qual. É a razão pela qual. Quando você pode trocar o porquê por pelo qual, pela qual, pelos quais, ele fica separado. Então aqui seria separado também. É desconheço a razão por que eles tomam remédio de marca. No primeiro, o porquê é separado porque eu posso acrescentar a palavra motivo. No segundo, o porquê é separado porque ele equivale a pela qual, tá? Na C, ó. Os genéricos são mais baratos porque não pagam impostos. Quando ele diz por que não pagam impostos, ele tá ou não está explicando por que eles são mais baratos? Então, veja bem, ó. Os genéricos são mais baratos, pois não pagam impostos. Os genéricos são mais baratos, pois não pagam impostos. Esse porquê, nesse caso, deveria ser junto. Ele está explicando o que foi dito antes. Equivale a pois. D de doido, ó. Os pacientes preferem os genéricos. Por quê? Pelo menos está separado, ó. Por que está separado? Porque eu posso ler porque motivo. Mas ele está ou não está no final? Se ele está no final, ele deveria estar com acento. Me parece que até agora, né, ó, todas estão incorretas. E aí sobrou essa, ó. E eu tenho aqui. Queria saber o porquê de os genéricos venderem mais. Antes do porquê, você tem um artigo. E artigos ficam diante de substantivos. E o porquê, quando ele é um substantivo, ele é junto e com acento. Grafia correta. Então, veja bem. Ela usou o porquê aqui e ela ama o porquê, a FGV. Então, uma dica, estuda porquê. Treina, faz vários exercícios, já garante, porque se cai você já está prevenido, ok? Uma questão de concordância dela aqui, ó. As questões de concordância às vezes são comparativas. Ela usa um trecho, um fragmento que foi usado no texto e aí ela quer estabelecer uma comparação. É o que acontece aqui, ó. E aqui é uma questão do IBGE, ó. A concordância verbal que mostra um caso idêntico. Tá, ela quer uma que mostra o caso idêntico. Então, vamos ver. Não é concordância verbal? Então, primeiro marca o verbo. Primeiro marca o verbo. Primeiro marca o verbo. Primeiro marca o verbo. E aí, procura o sujeito, a concordância verbal. O que que avança? Água e luz. Água e luz é um sujeito composto. Então, olha só, esse verbo ele está no plural porque ele tem um sujeito composto. Então, verbo no plural com sujeito composto. O que eu vou procurar? A mesma coisa, né? Então, vamos. As piores médias estão no Nordeste. Estão no Nordeste. O que está no Nordeste? As piores médias.
Esse é o sujeito. Núcleo do sujeito, médias. Ó, pior está só qualificando. A está só qualificando. O núcleo é médias. Se só tem um núcleo, esse sujeito ele é simples. Então, o verbo está no plural, mas não é pelo mesmo motivo do outro. O outro, o verbo está no plural porque o sujeito é composto. Esse, o verbo está no plural porque o núcleo do sujeito simples está no plural, tá? B de bola. De um ano para outro, 1,2 milhão de casas passaram a contar com esgoto. Quem passou a contar com esgoto? 1,2 milhão de casas. Esse é o sujeito. Esse é o sujeito. E você não tem aqui um sujeito composto, você tem um sujeito simples, tá? Inclusive, gente, quando você tiver essas expressões numéricas, você tem isso, ó. 1,2 milhão é, na verdade, 1 milhão, ó, eu posso dizer 1 milhão passou a contar 1 milhão, porque 1,2 é 1 milhão e meio, tá? Esse aqui é o núcleo do sujeito. Esse aqui é o núcleo do sujeito. Esse é o núcleo. Quando eu digo 1,2 milhão de pessoas, são de casas, são todas as casas ou é uma parte? Parte, né? Quando o núcleo indica parte, tá? Ó, quando o núcleo do sujeito indica parte, o verbo pode concordar com a parte ou com o todo. O verbo concorda com a parte ou concorda com o todo. O verbo concorda com a parte ou concorda com o todo. Então, eu posso dizer que 1 milhão passou a contar ou as casas passaram a contar. Tá, mas o que interessa é que o sujeito não é composto. Nós queríamos o sujeito composto. Não é. Recapitulando, você tem isso, ó. Avançam é um verbo que está no plural, tudo bem? Por que ele está no plural? Porque ele tem um sujeito composto. E o que eu estou buscando? Eu estou buscando um caso que seja equivalente a esse, tá? Aí eu tenho Norte e Nordeste registraram. Diz para mim, quem é que registrou o menor tempo médio na escola? Norte e Nordeste. Opa! Norte e Nordeste é o sujeito composto. Se nós queríamos o sujeito composto, a alternativa é a letra C, de casa. A ideia era você perceber que você estava buscando uma igualdade, né? Vou ver os outros, ó. O número de residências com computador teve, é o verbo esse, ó, a primeira leve queda. Quem é que teve a primeira queda? O número de residências com computador. Tudo isso é o sujeito, tá? Deixa eu te avisar uma coisa. Sujeito não vem precedido de preposição. O núcleo do sujeito não vem precedido de preposição. Então, adivinha quem não é núcleo? De residências com computador. Então, quem é o núcleo? Número. Se só tem um núcleo, o sujeito é simples. Então, ó, o número teve. Núcleo do sujeito não vem precedido de preposição, tá? Só para constar. E a letra E, ó, o número de crianças em situação de trabalho infantil, mesma coisa aqui, ó, era quase o triplo do número atual. O que era quase o triplo do número atual? O número de crianças em situação de trabalho infantil. Isso tudo é o sujeito, tá? Vamos ver o núcleo. O núcleo do sujeito não vem precedido de preposição.
O núcleo do sujeito não vem precedido de preposição. Então, o núcleo do sujeito é número, assim como de cima. Se só tem um núcleo, o sujeito ele é simples. Então, aqui não era bem concordância, não. Era identificação de sujeito, era você perceber que o sujeito exemplo que ele te deu era composto. Que você ia caçar a questão com o sujeito composto. Alternativa letra C de casa. Ok? E aqui, ó, só lembrando que nós temos o curso completo para o IBGE. Eu, se fosse tu, corria logo para se preparar, tá? Vamos ter a mega revisão completa online. É importante a revisão para voltar para as questões que têm a mesma linha de raciocínio da FGV. O mesmo tipo já cobrado no IBGE. Antecipa logo. Na quinta questão, nós temos aqui um texto, como eu te disse, a FGV usa vários textinhos. E às vezes ela usa o texto só para uma questão. Essa aqui é uma prova que foi da FGV, tá bom? E aí, olha só, todas as questões aqui nós estamos mostrando da FGV. Ela não destacou os verbos, não. Ela te deu o texto. Ela vai perguntar isso, eu vou voltar para lá. A forma verbal que mostra um erro de norma culta, um erro. Então, vamos voltar, aí a gente vem para cá, tá bom? Bom, gente, marcou o verbo, eu vou procurar o sujeito. É assim, ó. A pesquisa realizada pela Proteste, Associação de Consumidores, e divulgada dia 23 de agosto, revela que a população confia nos genéricos. Então, vamos perguntar, quem é que confia nos genéricos? A população. Então, tá. Porque eu quero saber se a concordância tá ok. Quem confia nos genéricos é a população. A população está no singular, confia está no singular. Então, deixa aí quieto. A pesquisa realizada pela Proteste, Associação de Consumidores, e divulgada dia 23 de agosto, revela que a população confia nos genéricos e chega a pedir para os médicos prescrevê-los. Tá, peraí. Vamos colocar algumas coisinhas aqui, tá? Primeiro, quem é que vai prescrever? Eu quero saber. Quem vai prescrever são os médicos? Ah, então tá estranho, porque teria que ser, né, os médicos é que vão prescrever, tinha que estar no plural, não é? Então tinha que ser os médicos prescreverem, né? Os médicos prescreverem. Atentem que esse los aqui estava se referindo aos genéricos. Mas só caberia los depois de R. Tinha que ser assim, para os médicos prescreverem os genéricos. Eu já sei qual está errado, ó. Prescrever tem que concordar com médicos. Se tem que concordar, tem que ficar no plural. Já está errado. Vamos ver, ó. Mas parte da classe médica ainda tem dúvidas. Quem tem dúvidas? Parte. Olha bem que quando o núcleo é parte, eu posso concordar com a parte, eu posso concordar com todo. Mas ambos estão no singular. Se ambos estão no singular, ó, tem sem acento. Seja para concordar com classe, seja para concordar com parte. Tá, ok. Né? Aí eu tenho, para 45% dos médicos que participaram, quem participou? Os médicos, né? Então eu tenho isso, ó. Participaram, plural, se refere a médicos, plural. Para 45% dos médicos que participaram da pesquisa, o processo de avaliação e controle de qualidade dos genéricos é menos exigente do que o que ocorre com os medicamentos de marca. E 40% deles acreditam, 44% deles acreditam. Deixa eu te dizer que o deles, tá bom? O deles está com preposição. Então, não é o núcleo do sujeito, tá? Não é, ó, porque está com preposição. Então, o núcleo do sujeito é 44%. Tá, mas, ó, 44% está no plural, né? É o núcleo do sujeito.
Então, tá ok aqui, ó. Está ok. Só que a parte, então eu poderia concordar com 44% ou eu poderia concordar com eles. Continuaria no plural. Todas as concordâncias estão ok. Quando se trata de concordância, se trata em você perceber a quem o verbo se refere. O termo ao qual ele se refere está no plural ou está no singular. O verbo é obrigado a concordar com a referência. Vamos ver de novo, tá? Então, ó, só para enxergar, o verbo é obrigado a concordar com o termo ao qual ele se refere, né? Existem alguns casos de dupla concordância, mas de um modo geral o que eu tenho é isso, ó. Então, olha o que eu tenho. Pesquisa realizada pela Proteste, Associação de Consumidores e divulgada dia 12 de agosto, revela que a população confia nos genéricos. Quem confia nos genéricos? A população. A população está ou não está no singular? Então, confia no singular, porque população está no singular. Eu vou pular esse que já é errada, né? Bora ver aqui. Parte da classe médica ainda tem dúvidas. Quem tem dúvidas? Parte da classe médica ou a classe médica. Eu posso concordar com um ou com outro, mas ambos estão no singular, tá? Então, concordância está ok. Você tem aqui, ó, 45% dos médicos que participaram. Quem participou? Os médicos. Plural, plural. E aí você tem aqui, ó, acreditam. Quem acredita? Seja eles, ou seja, os 44%, ambos estão no plural. Só admite plural. Tudo ok. Então, todas as concordâncias estão ok. Menos essa. Olha só. Em prescrevê-los, você tem isso. Quem é que vai prescrever? Os médicos, pois os médicos estão no plural. Você vai pedir para os médicos prescrever? Não, né? Você vai pedir para os médicos prescreverem. Você não vai, eu creio que você não vai, né? Ah, eu vou pedir para os médicos prescrever. Não. Você vai pedir para os médicos, ó. Você vai pedir para os médicos prescreverem, né? E aí, se eles vão prescrever os genéricos, é prescreverem nos. É essa construção. Então, levando isso em conta, a que está errada é a letra B, de bola, pois não deveria ser prescrevê-los, pois se são os médicos, não é? É pedir para os médicos prescreverem-nos. Essa era a forma correta. Sexta questão. No segmento parceria público-privada, há uma correta informação sobre a concordância dos adjetivos compostos por dois adjetivos. E por isso mesmo devemos considerar errada a seguinte construção. Ele quer a errada, ele quer a errada, ele quer a errada. Gente, no adjetivo composto, a gente tem uma regrinha básica, tá? Só o último concorda. Ele não fala em dois adjetivos? Quando você tem dois adjetivos, só o último concorda. Só o último concorda, só o último concorda, só o último concorda. Então, se você tiver adjetivo composto em que o primeiro esteja concordando, já está errada. Então, ó, é tratado luso brasileiro. Comunidades afro-asiáticas. Relações econômico-sociais. Injustiças arcaico-tradicionais e agentes público-financeiros. Olha, mesmo que eu passasse para o plural, seria isso, ó. Seriam tratados luso-brasileiros. Esse não flexionaria. Ó, comunidades, ó como está no plural, são comunidades afro-asiáticas. Relações, ó como está no plural, são relações sociais, mas econômico continua invariável. São injustiças, ó, tradicionais. E bem aqui tem agentes públicos. Não. São agentes público-financeiros.
tá? Todas aqui estão ok. Todas aqui estão ok. O que nós estamos mostrando é que em todas o primeiro elemento ele não está flexionado, ó. Não está flexionado. O primeiro não flexiona, só o último concorda, só o último concorda, só o último concorda, tá? Levando isso em conta, a errada é a letra E. Por quê? Porque o primeiro apareceu flexionado. Então é só você saber a regra geral e aplicar, ok? Olha, essa questão é uma questão típica da FGV. Se você vai fazer a prova do IBGE, você precisa ficar acostumado com aquilo que sempre cai na prova dela. Ela ama o este, esse, aquele e os seus usos específicos, tá? Então, como ela quer saber aqui o emprego inadequado, vamos falar dele assim, só um pouquinho aqui e voltar, tá? De um modo geral, o que que você tem? Você tem o seguinte, ó. Você tem este, de um modo geral, tá? Você tem este, esse, aquele e suas variações, tá? Este, esse, aquele, esta, essa, aquela, isto, isso, aquilo. Este é de primeira pessoa. Esse é de segunda pessoa e aquele é de terceira pessoa, tá? E aí, se é da primeira pessoa sou eu ou nós. Segunda pessoa és tu, vós ou você. Terceira pessoa é ele, ela, eles ou elas. Atentem que as pessoas são as pessoas da fala. É o seguinte, é a primeira pessoa que fala, a primeira pessoa com quem se fala e a terceira pessoa de quem se fala, porque indica a proximidade. Então, se eu vou falar de um objeto que está com a primeira pessoa, tá? Eu vou dizer, este é o caderno que está comigo, tá? Então, assim, este é o meu caderno, esse é o teu caderno e aquele é o caderno dele. Se você me disser, Yara, esse é o lugar em que eu trabalho, já está errado. Já tá buzina, para deletar, tá bom? Não é porque se sou eu tenho que dizer este é o lugar em que eu trabalho, esse é o lugar em que tu trabalhas, ou esse é o lugar em que você trabalha, porque você é com quem eu estou falando, e tu também, né? E ele, tá? Ó, aquele é o lugar em que ele trabalha, tá? Como indica essa noção de proximidade, ó, eu posso dizer que é este lugar aqui, esse lugar aí e aquele lugar lá. Esse lugar aqui, este lugar aí e aquele lugar lá. Também indica tempo, ó. Se eu quero falar do agora, do tempo presente, eu uso este. Se eu quero falar de um tempo próximo, eu uso esse. Se eu quero falar de um tempo distante, eu uso aquele. Então, de um modo geral, o que eu posso dizer? Eu uso este para tudo que está junto. Eu uso esse para tudo que está próximo. E eu uso aquele para tudo que está distante, tá? Generalizando em relação a tempo. Então, a gente pode, inclusive, dançar balé, para quem não sabe. Você pode fazer assim, ó. Este, esse, aquele. Junto, próximo, distante. Então, ó. Junto, próximo, distante. Junto, balé. Você nunca dançou balé? Junto, próximo, distante. Junto, próximo, distante. Ó. Este, esse, aquele. Este, esse, aquele. Dança balé, ó. Este, esse, aquele. Este, esse, aquele. Ai, ela gosta de karatê. Tudo bem, então, ó. Junto, próximo, distante. Este, esse, aquele. Este, esse, aquele. Junto, próximo, distante. Existem elementos no texto que vão mostrar, tá bom? Além desses processos, existe, ó, o isso, tudo bem? Porque existem os coesivos. Existe o isso versus isto. Esse versus este, tá? Seria isso, ó. O isso, ó. O isso, tá? Ele retoma fato citado. Ele retoma fato citado. E aí ele é anafórico.
E o isto, ele antecipa, tá? Fato a ser citado. Ele antecipa fato a ser citado. Quando ele volta para o que vai ser citado, ele é anafórico. Quando ele antecipa o que vai ser citado, ele é catafórico, tá? Se você tiver uma enumeração, enumeração é este versus aquele. Numa enumeração, você tem este versus aquele. Em uma enumeração, tá? E o este, ele substitui o último, ó. Substitui o último da enumeração. E o aquele substitui o primeiro. Substitui o primeiro, sempre. Então, se eu disser Genoveva e Gigfrida saíram, esta foi a feira, esta está se referindo a Gigfrida, a última. Aquela foi ao mercado, aquela é a Genoveva. Levando isso em conta, olha só o que ele quer. Ele quer o inadequado. Então, vamos lá. As capas deste livro que você leva. Eu já tenho um problema aqui. É porque é o seguinte, é este livro que eu levo. Se é você, deveria ser desse livro que você leva. Por quê? Você é com quem se fala. E eu estou falando de um livro que está se referindo a você. Já está errada a letra A. Já está errado, com base no conhecimento. Então, assim, são as capas deste livro que eu levo, as capas desse livro que você leva, ou as capas daquele livro que ele leva. Já está errado. Vamos ver aqui, ó. Quando alguém pergunta a um autor o que este quis dizer, peraí. Tem o alguém e tem o autor. Tem o alguém que é o primeiro citado e tem o autor que é o último citado. Você está usando este para retomar o último, tá ok? Este é o último e aquele é o primeiro. O que este quis dizer, ó, tá ok? Retoma o último. Nasceu. Claro que a vida é bizarra, o único modo de encarar isso... O único modo de encarar isso é o fato já citado, né? Isso é o fato da vida ser bizarra. Isso é o fato da vida ser bizarra. Tá retomando o que foi dito antes. Perfeito. A errada era a letra A. Aí eu tenho, não há lugar nenhum nessa terra tão distante quanto ontem. Aqui era uma pegadinha, né? Porque quando eu vejo nessa terra, eu penso assim, é a terra onde eu estou. Então, normalmente, eu diria nesta terra. Né? Por quê? Porque eu estou na terra. É isso que se espera que você escreva, tá? O problema é, eu posso me distanciar. É como se eu estivesse me distanciando. E a própria palavra que indica isso. É como se eu dissesse nessa terra aí, tá? Então, esse nessa está, na verdade, subjetiva, né? Subjetiva está indicando algum distanciamento. Então, indica algum distanciamento, tá? Mas a letra A não tinha erro, gente, porque não era nada de subjetivo. A pessoa estava com as capas do caderno. Era muito objetivo aqui. E olha só, desculpem. O escritor original não é aquele que imita ninguém. É aquele que ninguém pode imitar. Esse aquele está dando ideia de distância, né? Aquele escritor. Não é alguém com quem ele está falando. É alguém de quem ele está falando. Todas estão certas, menos a letra A. Por quê? Na letra A é objetivo. Ele diz assim, as capas desses cadernos ou destes livros que estão com você. Não existe capas destes livros que estão com você.
Existem capas destes livros que estão comigo, capas desses livros que estão com você e capas daqueles livros que estão com ele. Este, eu, esse, tu ou você e aquele, ele. Ok? É bem fechado isso. Aqui não é uma questão de colocação, gente, é uma questão de uso pronominal. Lá era o pronome demonstrativo, este, esse, aquele. Aqui, olha só, a frase: deixamos eles bêbados, dita por Agar no segundo quadrinho. Yara, cadê o segundo quadrinho? Não precisa, você só precisa pegar essa frase, que é só isso que você precisa. Mostra uma linguagem coloquial, a forma adequada à norma culta. Qual é a coloquialidade aqui? É usarmos eles como complemento. Quando você diz eu vi ele, esse ele é coloquial. Quando você diz eu encontrei ele, esse ele é coloquial. Então vamos ver aqui como é que ficaria, a gente deixa. Deixamos eles bêbados. Eles, olha, como complemento, tá bom? Eles como complemento, sem preposição, tá bom? Sem preposição, ele está coloquial. O que você deveria usar? No lugar de eles, você poderia usar os, tá bom? No lugar de eles, você poderia usar os. O problema é que esse hoje vem depois de S. E aí vamos te avisar aqui. Toda vez que você tiver verbo terminado em R, S e Z, tá? E você tiver que somar o, a, os, as, tá? Cai o R, cai o S ou cai o Z. E o a, os, as se transformam em lo, lá, los, las. É assim que nasce o lo, lá, los, las. Desculpem. Olha o que eu tenho. R, S, Z, cai e o a, os, a se transforma em lo, lá, los, las. Deixa eu te mostrar. Se eu disser para você que o carro eu vou vendê-lo, eu vou vendê-lo. Por que está aparecendo esse lo? Porque é isso, eu vou vender o carro. Caiu o R, apareceu o lo. Se alguém me disser, Yara, vocês fizeram essa apostila? Eu vou dizer, ó, fizemos lá. Podre, Yara. Não é podre, não. Tiro lá e lê só para eu ver. É, fizemos. Caiu. Mulás, tá? Ok. Se alguém perguntar, Yara, fizeste o relatório? Filo. Em filo, ó, tiro lo é fiz. Então, quando é que ocorre lo, lá, los, las? Quando cai o R, cai o S, cai o Z. O que isso tem a ver com essa questão? Você vai ter isso, ó. Deixamos eles bêbados, vai ficar isso, ó. Nós, ó, deixamos, eu vou ter que colocar os, ó, deixamos os bêbados. Esse os está ou não está vindo depois de S? O que acontece? Cai o S e esse os se transforma em los. Como é que vai ficar? Isso aqui, ó. Deixamo-los bêbados. Deixamo-los. Não tem o S, tá bom? Não tem o S. O S caiu, tá? E o os se transforma em los. Cuidado, é uma questão da FGV. Então, vamos lá. Aqui você tem, deixamos eles bêbados? Não. Então, seria isso, ó. Deixamos. No lugar de eles, eu ponho os. Esse os está vindo depois de S. Cai o S e esse os se transforma em los. O que nós vamos ter? Deixamo-los
los bêbados. Então, ó, não é deixamos-nos, não posso começar com pronome, é los, mas cai o S. Então, a alternativa é a letra D de doido. A alternativa é a letra D de doido. Ok? Nona questão. Essa questão de período composto, ó, e é uma questão do IBGE. Olha só. É uma questão clássica. Ela é baseada em decoreba. Então, dica: decore, estude, faça a preparação completa. Decore valor de conjunção. Tem conjunção que só tem um valor que você já tinha que ter decorado. Então, ó, entre os conectivos destacados abaixo, aquele que tem o seu valor semântico corretamente indicado é... Nós já destacamos, ó, eu tenho aqui enquanto. Ele me diz que enquanto dá ideia de adversidade. Mentira, tá? Mentira. O enquanto, ele dá ideia de tempo, tá? Enquanto você estuda, o seu concorrente está na farra e você é que vai passar, ok? Dá ideia de tempo. Bem aqui, ele está me dizendo na letra B, ó, que o porém, ele dá ideia de explicação. Não! Você já tem que ter aprendido que porém introduz uma adversidade, que é uma oposição. Introduz uma adversidade, que é uma oposição. Então, nenhuma delas aqui. Na letra C, eu tenho, ó, depois de anos de aumento. Depois de anos dá ideia de lugar. Se você dissesse depois da esquina, dava ideia de lugar. Mas depois de anos, anos não dá ideia de lugar, dá ideia de tempo. Já errou. E aí a D as pessoas poderiam vacilar. O IBGE classifica como desocupadas pessoas que estão empregadas. Ai, área é comparação. Não, não é, tá? O que você tem? O IBGE classifica como desocupadas. Esse como desocupadas, tá? Você tem mania de escrever esse como desocupadas no sentido de enquanto? Porque tem umas pessoas que têm esse vício de linguagem, né? Olha, Yara, o IBGE classifica enquanto desocupadas. Se você tem mania de ler enquanto, tá? Fica com uma observação. Esse enquanto vai estar errado. Sempre vai estar errado quando você usar enquanto no lugar de como, tá bom? Sempre vai estar errado quando você usar enquanto no lugar de como. É um vício de linguagem. E nesse caso, esse como vai ser uma preposição. Significa na qualidade de. Então, olha só. O IBGE classifica, né, como desocupadas ou na qualidade de desocupadas. Nesse sentido, é, na verdade, uma preposição, tá? Não é comparação. Yara, esse aí eu erraria. Não, mas a gente quer que você decore o que tem um valor só. Ó, todos os outros tinham um valor, né? Concessão cai muito, gente. Ó. Embora é sempre concessiva. Sempre. Decore as conjunções concessivas. Ó. Embora, apesar de, conquanto, que é uma conjunção chique, né? Ó. Ainda que, mesmo que. São conjunções que serão sempre concessivas. Sempre concessivas. Sempre. Então, o que a gente está dizendo para você interpretar? Não. Para você decorar mesmo. A única cuja indicação estava correta era a letra E. Ok? Olha, outra questão. Lara usou o nome. Essa outra que também foi do IBGE, ela pediu para você, na verdade, colocar o conectivo. Então, ó, reescrevendo as duas frases. Primeira frase, por favor, ajude-me. Segunda, sou cego. Eu estou pedindo ajuda. Por que eu estou pedindo ajuda? Porque eu sou cega.
Então, olha só o que eu tenho aqui. Primeiro, eu peço ajuda, depois eu indico o motivo. Ó, eu tenho, por favor, ajude-me. Por que eu vou te ajudar? Porque eu sou cego. Eu já percebi qual é o valor semântico. Sabe o que você deveria verificar aqui? Se as conjunções têm lógica. Olha as conjunções aqui. Ó, olha as conjunções aqui. Só que ela quer que esteja respeitando o sentido original e a estrutura toda adequada, né? Então, ó, a gente vai eliminando algumas, tá bom? Embora é uma concessiva, introduz oposição. Então, ó, embora é concessiva. Eu preciso de uma explicação. Pois é uma explicação, deixa. Já que é uma explicação, deixa. Ainda que, não, ainda que também é uma concessão, elimina. Contanto que é uma condição. Eu passarei, contanto que eu faça mais exercícios. Ah, Yara, ficaram duas. Pois é, ficaram duas, vamos ver aqui, ó. Pois, explica e já que explica. Qual é o problema? É que pronome não pode iniciar. Pronome não pode iniciar. Se pronome não pode iniciar, essa frase quebra a norma culta. Se ela quebra a norma culta, a alternativa é a letra C de caso. Pronome vem depois e está introduzindo uma explicação. O já que, ele equivale ao porquê. Ok. Olha só, mais uma questão aqui de período composto. É uma das questões que mais cai na FGV, a organizadora que vai fazer a prova do IBGE. Ela adora pegar a oração reduzida e desenvolver, oração desenvolvida e reduzir. O que significa? Bem, aqui você tem o seguinte, ó. Identifica-se como promotor público prendendo o guarda. Você tem duas ações, ó. Primeiro, ele se identifica como promotor público. Depois, ele prende o guarda, tá? Olha o que você tem aqui. Você tem um NDO aqui, introduzindo uma oração reduzida. Ó, aí ele diz, a oração reduzida, prendendo o guarda, pode ser reescrita em forma desenvolvida. Reescrita em forma desenvolvida é com conjunção, ó. Todas aqui, ele está desenvolvendo, ele está colocando uma conjunção. Mas tem que ter lógica com o que está sendo dito lá. Então, olha só o que eu tenho. Identifica-se como promotor público quando prende o guarda. Ele não identifica-se como promotor público só quando ele prende. Pelo contexto, ele identifica-se como promotor público primeiro, depois ele prende o guarda. É uma sequência, então não é tempo. Identifica-se como promotor público, por isso prende o guarda. Por isso é uma conclusão, é o que se espera. Por exemplo, você estudou muito, por isso passou. Passar é o que se esperava de alguém que estudou muito. O fato de ele se identificar com promotor não significa que a gente já espere que ele vá prender o guarda, tá? Mais uma dica, o por isso é igualzinho ao portanto. Então, se eles são iguais, nós já deveríamos ter visto que essas duas questões não poderiam, tem que escolher uma. Então, percebam os iguais para você já ir eliminando. Identifica-se como promotor público prendendo o guarda. Porém, prender o guarda não dá ideia de oposição, dá ideia de sequência. Primeiro ele faz uma coisa, depois ele faz outra. Então, ele está numa sequência de ações, é adição, ó. Identifica-se como promotor público e prende o guarda. Primeiro ele se identifica, depois ele prende o guarda. Se é isso que acontece, o que cabe de forma mais lógica é uma adição. Se é uma adição, a alternativa é a letra E. Você sempre pode voltar ao contexto para ficar mais claro, porque é uma questão lógica que você vai ter que verificar dentro do texto. Ok? Ela gosta também de trocar conjunções. Então, olha essa aqui, ó. A frase, mas é bom falar nelas em momentos de escassez e esperança.
Essa frase ela foi reescrita de várias formas abaixo indicadas. A forma que mostra incorreção ou modificação do sentido original aí são as irmãs, gente. Ó, o mais é uma conjunção adversativa, tem várias irmãs. Posso trocar o mais por porém, ó, posso. E aí, ela quer aquela que esteja incorreta, né? O porém é igualzinho a mais. Aí ela diz aqui, ó, é bom que se fale nelas, contudo. O que eu estou tentando fazer? Com que você foque no conectivo. Senão a pessoa vai ler a frase inteira querendo fazer interpretação de texto. Não é interpretação de texto, é decoreba. Olha, ela disse, mas é bom falar nelas. É bom falar nelas, porém. É bom que se fale nelas, contudo. Bom, para quem não sabe, contudo é igualzinho a mas, porque é uma conjunção adversativa. E aí ela diz, em momentos de escassez e de esperança, no entretanto. Peraí. No entretanto, eu não conheço essa conjunção. Eu conheço a conjunção entretanto. Ó, isso aqui está errado. Isso aqui está errado. Não existe no entretanto. Existe entretanto. Ah, eu nem reparei. Mas tem que reparar. É nível decoreba. Olha o que eu tenho. Mas, porém, entretanto, contudo, todavia, essa construção está incorreta. Vamos ver as outras aqui. Todavia é sim igual a mas, porém, entretanto. E olha, aqui o mesmo mais, ela só fez mudar de posição elementos da frase. Gente, o foco aqui não era interpretação de texto. O foco aqui era o valor das conjunções e o reconhecimento de conjunções que são irmãs, que têm o mesmo valor, tá? Então, o que você tinha aqui? Você tem, ó, todavia, entretanto, olha, ela queria que você substituísse o mais. Você pode substituir o mais por porém, pode substituir o mais por contudo, pode substituir o mais por todavia, pode substituir o mais por no entanto, pode substituir o mais por entretanto. Não existe é o no entretanto. Esse no entretanto não existe. Esse no entretanto não existe. O que existe é entretanto ou no entanto, tá? O que existe é no entanto ou entretanto. Não inventa conjunção inexistente. Ok? O que nós vimos aqui foram algumas dicas baseadas em algumas questões da FGV e algumas que já caíram, inclusive na prova do IBGE. O que queremos mostrar é que você aprende nas questões, sabendo como a organizadora cobra e sendo mais objetivo. Seja objetivo, estude direto, estude, na verdade, direcionado. Ok? Até a próxima.